A luta está difícil, eu sei. Às vezes parece que nós não vamos suportar. Parece que todo o problema do mundo caiu na nossa conta, né? Nas nossas costas. Achamos que muitas vezes até o fim e nem conseguimos criar uma perspectiva sobre o amanhã. Eu não sei qual é a luta que você tem passado, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado, mas tenha certeza de uma coisa: nenhum mal dura para sempre. Se Deus está permitindo essa provação é porque lá na frente Ele já tem a vitória garantida. Deus nunca faz a obra pela metade. Todo o processo, todo o trabalhar de Deus, todo o deserto, ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim. Só que muitas vezes a gente é levado pelo desespero, a gente é levado pela dor e a gente acaba olhando para o nosso problema e enxergando ele muito maior do que ele é de verdade, muitas vezes muito maior do que até o nosso próprio Deus. Quando eu leio a palavra, eu percebo inúmeros testemunhos de muitas vidas que pensaram que também era o fim. Lembra do paralítico do tanque de Betesda? Há 38 anos aquele homem estava naquela condição. Talvez ele já não tinha mais perspectiva que sua vida poderia mudar. Ano após ano ele estava ali naquele lugar de dor e sofrimento, esperando uma oportunidade para ser curado. Mas ano após ano aquela oportunidade se fechava, aquela porta se fechava na cara dele. Mas Jesus marcou um encontro com aquele homem. Naquele dia, Jesus mudou a história daquele homem, tirou aquele paralítico daquela condição e o fez voltar a andar. E muitos outros exemplos na Bíblia nós encontramos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, que passaram por um momento de dor, mas que foram acolhidas pelo Senhor. Jesus estava passando por aquele lugar e vinha ali uma procissão de pessoas lamentando a morte de uma criança. Aquela mulher que era a mãe dessa criança vinha chorando, lamentando a dor pela perda do seu filho. Jesus olha para aquela mulher e ele se compadece dela. E ele vai lá e ressuscita aquela criança. Eu consigo ver inúmeros exemplos na Bíblia de muitas vezes que Jesus veio na hora certa, no momento certo, quando aquela pessoa já não suportava mais aquela dor, quando não suportava mais aquele sofrimento, e ele gerou transformação, onde ele gerou mudança de vida. Talvez você tenha passado por situações muito difíceis, onde o seu coração tem sangrado, você mal tem dormido à noite de tanta preocupação. Ei, acalma o teu coração, porque é naquela hora onde não tem mais saída, naquela hora onde tudo parece que está perdido, é aí que Deus começa a agir. Quando você perceber que não é a força do seu braço, ou não é a força das pessoas que estão à sua volta, mas é o poder de Deus que está sobre a sua vida, as coisas vão acontecer. A chave vai girar, o milagre vai se materializar. Tudo o que você precisa é crer. Aqui em Salmos 56, o salmista Davi, ele faz um apelo ao Senhor. Ele clama pela misericórdia do Senhor, porque ele estava sendo continuamente perseguido. E ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Quantas vezes você passou o que o salmista Davi está passando aqui, né? O que o texto refere. Quantas vezes os seus inimigos te oprimiam todo dia, tentando te desestabilizar todo dia. Quando eu digo inimigo, eu digo Satanás e seus demônios, todo dia, usando inúmeras situações para nos afrontar, para tirar a nossa paz, para fazer a gente perder a cabeça, para fazer a gente perder o domínio próprio. Quantas vezes nós vivemos isso?
Quantas vezes nós fomos perseguidos por pessoas à nossa volta, afrontados, humilhados, questionados, meu Deus, de forma a tirar a nossa paz, de forma até nos fazer irar e pecar. O salmista Davi está relatando aqui: Senhor, eu não aguento mais. Tem misericórdia de mim, porque grande está sendo a perseguição contra a minha vida. O salmista Davi, ele fala aqui que as pessoas estavam espreitando continuamente contra ele, tentando feri-lo. E são muitos os que atrevidamente combatem com ele. Quantas vezes nós vivemos isso? Pessoas que atrevidamente entram nas nossas vidas, dando palpites, nos criticando, nos acusando, nos diminuindo, nos desmerecendo. A guerra é grande. E o salmista Davi também passava por isso. Mas ele também fala aqui que todas as vezes que o seu coração se enchia de temor, ele procurava confiar em Deus. Aqui no verso 3 ele fala: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ou seja, mesmo na angústia, mesmo na dor, mesmo nas afrontas, o salmista Davi escolhia confiar em Deus. E ele fala: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Por acaso o que me pode fazer um homem mortal? O salmista Davi estava dizendo aqui: eu exalto o Senhor e é nele que eu coloco a minha confiança. Então eu não vou temer nada, porque o que pode me fazer um homem mortal? Mesmo estando triste e abatido, o salmista Davi, ele colocava a sua confiança em Deus. E ele afirmava: eu vou confiar em Deus. E se eu confiar em Deus, se eu entregar a minha vida a Deus, por acaso, que mal o homem pode me fazer? É como a palavra do Senhor fala: operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por mim, quem será contra mim? É essa fé, é essa visão que nós devemos ter. Se você tem um Deus que você crê, que você ama, que você serve e que você sabe que está no controle da sua vida, você não precisa temer mal algum. Você não precisa temer as perseguições. Você não precisa temer a necessidade financeira. Você não precisa temer a escassez. Você não precisa temer as enfermidades, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida e que Ele cuidará de tudo. A palavra de Deus hoje é para fortalecer o seu coração cansado. Eu sei que as guerras são grandes, gente. Eu sei. Ouvir uma palavra de fé todo dia, uma palavra dizendo que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir, quando na verdade tudo está dando errado, é muito difícil, eu sei. Mas uma coisa eu tenho aprendido durante todos esses anos, onde o Senhor tem trabalhado em mim, é que a gente não pode desistir. Porque Deus não tem prazer naquele que retrocede. E quanto mais você persevera, mais vitorioso você é. Quanto mais você persevera, mais uma estrelinha você ganha na presença do Senhor, onde Ele vê e percebe: esse filho tem potencial. Esse filho pode alcançar coisas maiores, porque ele tem perseverado até aqui. Amados, não desiste, não desiste, não desiste. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo que você precisa é só se revestir do poder de Deus. Em Efésios fala no capítulo 6, revestivos da força e do poder de Deus. Amados, se a gente não se revestir da força e do poder de Deus, a gente não consegue superar os desafios. A gente não consegue viver o amanhã. Olha essa semana que passou. Hoje é sábado. Quantas lutas Deus venceu por você essa semana? Quantas vezes você achou que seria o fim essa semana? Quantas vezes você parou ali um tempo e o seu coração estava aflito, angustiado, ansioso, preocupado com as coisas que iam acontecer? Mas você suportou até aqui. Olha, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós entendemos que Ele está no controle e nenhum mal nos acontecerá. Nós entendemos que não é pela força do nosso braço,
mas é pela vontade de Deus, é pelo poder de Deus. Porque todas as vezes que a gente tenta resolver os problemas da nossa maneira, a gente acaba se dando mal. Mas quando a gente confia no Senhor, Ele move as águas, Ele move céus, Ele move a terra, Ele usa pessoas, Ele usa estratégias, Ele usa possibilidades para nos abençoar. Mas Ele não deixa você desamparado. Essa semana foi uma semana de grande provação para mim. Eu tinha muitos problemas que eu precisava resolver e eu estava muito angustiada. Eu tenho andado muito cansada, já compartilhei com vocês, eu estou trabalhando muito, então às vezes quando vocês percebem a minha voz um pouco abatida aqui, não é tristeza, é apenas cansaço físico mesmo, porque a rotina está bem puxada. Mas essa semana foi uma semana muito desafiadora. E o inimigo tentou o tempo todo me desestabilizar. Ele tentou tirar a minha paz, ele tentou colocar ira no meu coração, ele tentou me deixar impaciente, ele tentou me fazer desacreditar que as coisas iam dar certo. Ele tentou desestabilizar o meu lar, tentando tirar a paz do meu lar. Mas, gente, o tempo todo eu olhava para o Senhor. Toda vez que via um conflito dentro de mim, eu olhava para o Senhor e falava: eu vou confiar em Ti. O meu socorro vem de Ti. O meu descanso vem de Ti. Aleluia! Eu não vou me apavorar. Eu não vou me preocupar, porque o meu Deus está comigo. Eu afirmava isso para mim todos os dias. Eu declarava pelo poder da fé: Senhor, eu preciso de um socorro essa semana. Eu preciso que o Senhor faça uma intervenção ao meu favor. Pai, me ajuda. O Senhor jamais me desamparou, então não é agora que o Senhor vai me desamparar. Senhor, estende a tua mão. Tem misericórdia de mim. Eu comecei a clamar. Eu poderia ter me apavorado, eu poderia ter murmurado, eu poderia ter me entregue ao desânimo, ao desespero, mas eu entreguei, eu confiei de que Deus ia prover a solução. Amados, antes que essa semana termine, Deus já proveu aquilo que eu necessitava. Ele acalmou meu coração, Ele mandou a providência, Ele mandou a solução para aquele problema. Porque eu fiz prova de Deus, eu fiz prova dessa fé que eu tenho ensinado para vocês e Deus me honrou. Eu quero ensinar para vocês, eu quero testemunhar através da minha vida, que se você confiar em Deus, se você descansar na sombra do Onipotente, se você colocar nas mãos de Deus, Deus não desampara você. Então clame ao Senhor. Você tem a oportunidade desse final de semana de se ligar na sala do trono, de buscar ao Senhor. Se você tiver a oportunidade, tira um momento de jejum, consagra a sua vida para que você venha se fortalecer espiritualmente, para que você venha se reconectar com o Senhor. Coloque louvores na sua casa, adore ao Senhor, deixe a presença de Deus tocar o teu coração, se renove, se revista e você verá como você se sentirá melhor. E descansa, não duvide, descansa, coloque na presença do Senhor e Ele vai julgar a sua causa, Ele vai atender o seu clamor. Você crê nisso? Então diga amém, diga eu creio, diga eu descansarei e confiarei no meu Senhor e eu tenho certeza que grandes coisas Deus ainda vai fazer, em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia abençoado de muita paz, de muita alegria, de descanso para a sua alma, em nome de Jesus. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos de volta com mais um Orando a Palavra de todos os dias. Fique na paz.